Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos em mais um estudo, né? Mais uma quarta-feira em que faremos o nosso estudo, a nossa reflexão. E ao final do nosso estudo de hoje, nós gostaríamos de dedicar a nossa oração final aos irmãos lá do Rio Grande do Sul. O pessoal tem sofrido muito e ao final, então, nós vamos dedicar o nosso momento de oração não só para os irmãos que estão em tratamento em nossa casa, os que mandam os nomes pelo WhatsApp, mas também nós vamos fazer uma oração dirigida para os irmãos lá do Rio Grande do Sul, tá bom? Nós inicialmente aqui vamos fazer uma leitura do trecho do Evangelho. Paulo nos traz em Atos dos Apóstolos o seguinte: possuímos o que damos, que é o tema do nosso estudo de hoje. É mais bem-aventurado dar do que receber. Então nós convidamos a todos nesse momento a levar o nosso pensamento ao plano superior da vida e agradecer, Senhor, pelas bênçãos da vida, pela oportunidade de aqui estarmos estudando mais uma mensagem da espiritualidade para a nossa reflexão. Nos ajude a compreender, a assimilar, para colocarmos em prática dentro do esforço pessoal de todos nós, a fim de nos tornar melhores a cada dia. Que a tua luz e o teu amor esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, queridos amigos, nós então escolhemos uma lição lá do Fonte Viva, que é esse título, Possuímos o que Damos. Muito bom para que possamos refletir. E Emmanuel começa assim, falando desse tema espetacular. Vamos projetar para vocês aí isso. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Então nós vamos voltar aqui, ó. É mais bem-aventurado dar do que receber. Ele fala, né, que quando a gente fala disso, a nossa mente se volta automaticamente para a questão do dinheiro. E ele fala que, sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. A alegria, a satisfação que nos dá quando fazemos isso, claro. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em todo o nosso espaço. Então não tenha dúvida que quando fazemos o movimento material, né, de doação, a exemplo do que tem acontecido aí com o pessoal do Sul, que o Brasil todo se movimenta em campanhas. Ontem mesmo ouvíamos uma reportagem que a pessoa se sente bem, feliz, é uma satisfação íntima. Ou seja, um ato material, vamos falar assim, mas que está envolvido em algo interior. E Emmanuel fala que mais ainda quando esses bens são espirituais. Então ele fala, não esquecer os bens espirituais que tem um teor de intensidade, de alegria muito maior. Porque nós não podemos esquecer que todos nós temos que ter as mesmas oportunidades de ação. Ou seja, se a gente olhar a nossa população, estou falando só a nível de Brasil para a gente raciocinar, né? Nem todos têm condições de fazer a doação
que está sendo movimentada no país. Doação material, de roupas, alimento, água, né? Principalmente. Agora, o bom pensamento, a oração, a vibração positiva, isso todos podem dar. E esses bens espirituais nos traz, ele aumenta, como ele fala aqui, aumenta o teor e a intensidade. Então é bacana termos esse entendimento para que a gente possa entender que as doações materiais, né, elas dependem da condição de cada um. Agora, a doação espiritual, todos nós podemos contribuir de alguma maneira. Prossegue ele falando assim: quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Então, quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu, porque irradia. E quando se fala em vibração, em bens espirituais, em doação espiritual, nós estamos falando de energia, nós estamos falando de conteúdo espiritual, nós estamos falando de fluido, de mente conectada no campo do bem. E você vai expandir isso, não só para quem recebe, mas todos envolvidos. Esse movimento que está sendo feito no país, você vai contaminando positivamente, vai contaminando a todos que participam, que estão. Pode olhar que você tem vontade de doar. Então esse sentimento em relação aos dons espirituais devem ser o mesmo, porque o conteúdo vibratório, ele intensifica, aumenta. Emmanuel fala assim à frente: oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Olha que bacana, oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Ou seja, as ações vão se expandindo e multiplicando. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Porque todos vão te seguir, você vai ampliar, arrastar outras pessoas no movimento. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Ou seja, nós vamos sendo envolvidos num campo vibratório. Isso é importantíssimo. Porque nós vamos construindo uma personalidade vibratória em torno de nós. Aí ele fala assim, ó, os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Olha a corrente do bem, o que é capaz de realizar e de fazer. E é interessante que esse movimento é íntimo. Você faz e irradia. Você contamina outras pessoas. Pode olhar, você vê essa calamidade, né, lamentável que está acontecendo, mas quando a gente tem os olhos espirituais, a gente entende que não é à toa. Há um movimento divino em torno. Jamais sofremos aquilo que não devemos sofrer, como provação reencarnatória, como esses casos coletivos, casos em que
a vida te coloca dentro do processo, sem julgamentos de culpas, mas todos que sofrem, assim como acontece conosco, são devedores perante a lei divina, e que não impede de nós fazermos algo. A oportunidade de movimentarmos as nossas doações em todos os níveis. Com esse texto aqui, a gente entende a importância do movimento espiritual. E podemos ser úteis. Não temos que entrar no mérito de julgamento, de culpa daqui e dali. É culpa do próprio homem. Não é momento disso. É momento de doarmos. É momento de fazermos algo pelo próximo, a oportunidade que Deus nos dá. Não é verdade? E os recursos da criação, no movimento que nós podemos fazer, eles se multiplicam ao infinito. E expande, vai tocando corações. Então, de onde você estiver, nós somos capazes de auxiliar muito. Aí Emmanuel fala assim, serás, vamos colocar para vocês aí, serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Olha como é bacana. E ele fala, possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Então nós temos... O que o mordomo faz a não ser servir? Somos mordomos da vida. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Então, quando nós fazemos esse movimento que tem que brotar do campo íntimo, cara, é conteúdo que você tem. Possuímos aquilo que damos. Então, quando eu faço uma boa ação, desejo de ajudar o próximo, de ampliar esse campo de fraternidade, são conteúdos que vão fazer parte de mim. Muitos de nós perguntamos como fazer para mudar nosso erro culposo. Está aí. Todo movimento que você faça, e aqui ele nos iguala a todos, porque todos são capazes de fazer essa doação, se ligar nesse campo espiritual, e isso vai nos trazer uma paz, uma tranquilidade íntima. Nós sempre temos falado aqui que não importa o problema que você esteja vivendo, nós reencarnamos para isso. Mas isso não impede de buscarmos o equilíbrio espiritual. Os sofrimentos não tem que ser compatível com as nossas reclamações, a nossa não aceitação. Não, pelo contrário. Nós temos esta oportunidade. É fácil? De jeito nenhum. O que nossos irmãos estão vivendo hoje no Sul é fácil? Imagina nós lá no lugar deles. Não é fácil. De jeito nenhum. Por isso esse movimento é importantíssimo, porque o motivo é o campo material, o auxílio, mas junto desse processo podemos trazer essa mensagem de Emmanuel e embutir junto. Virar um movimento espiritual. Por isso que hoje nós vamos dar a nossa contribuição com as nossas orações. Possuímos aquilo que damos. Nós temos que dar coisas boas. Da nossa palavra no nosso dia a dia tem que sair bons conteúdos, de nosso pensamento equilibrado, nossas ações
têm que ser elevadas, superiores no campo do bem, para que essa frase, possuímos aquilo que damos, seja algo que saia de nós, verdadeiramente. Aí Emmanuel vai finalizando assim a mensagem. Cede, vamos projetar aí, cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que te possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria, teu tempo. Olha que bacana. E em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Então, meus irmãos, é possível fazermos algo dentro das posses de que somos capazes. Acontecimentos como esses acontecem em pequeninas realidades dentro da nossa casa, no ambiente que você mora, na instituição que você frequenta, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, aonde quer que nos encontremos. Nós podemos viver, tem pessoas vivendo esses pequenos processos individualmente. E bom que pudéssemos agir através de iniciativa própria, assim como tem acontecido com esse movimento com nossos irmãos do Sul. Nós podemos fazer algo, desde o campo material, desde a doação do dinheiro, que ele fala, faça algo a mais, porque a ação espiritual, esse movimento espiritual, ele é importantíssimo, ele é sublime, ele é superior. Se você faz um movimento material imbuído desse campo espiritual, perfeito, melhor ainda. É a nossa oportunidade de fazermos algo. Hoje, agora, sempre, a todo momento, não só para os nossos irmãos, mas ao longo da nossa vida, observando aqueles que estão ao nosso redor. Que muitas das vezes tem irmãos sofrendo muito, que estão do nosso lado e nós não estamos percebendo. Então façamos esse movimento do amor, como ele fala aqui, dons do amor, dons do equilíbrio, dons da felicidade, da paz, porque assim estaremos construindo esse ambiente para hoje, para amanhã, para sempre, para a vida atual e para a vida espiritual, para a vida eterna. Porque todo e qualquer ato, ele sempre estará conosco, ele não se apaga, nem no campo negativo, mas se fizermos essas boas ações, nós haveremos de nos tornar melhores, pois possuímos aquilo que nós temos. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco, e nesse momento, numa oração especial, nós queremos oferecer esse nosso pensamento de todos nós coletivamente em favor dos nossos irmãos que têm sofrido tanto. Amado Mestre querido, amigo espiritual, aos mentores que nos envolvem, ao Espírito Natanael, que é o guia espiritual do Rio Grande do Sul, e a todos os espíritos de luz ligados direta e indiretamente
aos nossos irmãos que têm sofrido tanto, não só os que nos mandam seus nomes para tratamento à distância, aqueles que já se encontram em nossa instituição, aos irmãos que sofrem no mundo. Vemos o movimento de guerra que tem se estendido e se alastrado. São sofrimentos profundos que vão além do nosso país, aos outros países, com calamidades absurdas, algumas até que poderíamos evitar. Aos nossos irmãos que há dias têm sofrido e que nós pedimos, Senhor, aquilo que podemos dar nesse momento, que são nossas vibrações, a nossa oração em favor desses companheiros, em favor dos pais, das mães, dos familiares que perderam seus entes queridos nessa calamidade. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem controle de tudo. Se uma folha não cai de uma árvore sem o seu consentimento e o seu conhecimento, haja visto o que tem acontecido com nossos irmãos. Mas queremos pedir, Senhor, que eles tenham forças, que eles possam absorver, não só pelo movimento de acolhimento que tem acontecido, mas que os campos espirituais possam chegar até eles, a cada um, aos que sofreram suas perdas materiais, humanas, mas aqueles que partiram já para o plano espiritual, em função desses acontecimentos, possam eles também serem acolhidos por teu amor, pelo amor de Mãe Maria Santíssima, que possa acobertar a todos, para que uma luz possa tocar seus corações e eles encontrem os recursos que necessitam para enfrentar tamanho sofrimento, acalmando e acalentando seus corações, na certeza de que dias melhores virão, que os sentidos espirituais possam aflorar de suas mentes e de seus corações, para que eles encontrem um pouco de consolo, Senhor, no colo de Mãe Maria, no seu colo de amor, assim como Jesus, lá na época que aqui esteve, colocou as crianças no seu colo. Que todos possam receber, Senhor, essa energia de amor que possa traduzir em equilíbrio e em paz em seus corações. Que as tuas bênçãos e que teu amor permaneça conosco, permaneça com esses irmãos que têm sofrido tanto, não só no Sul, mas em todos os locais que têm trazido tantos e tantos sofrimentos. Obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja. Muito bem, amigos, está aí agora o trabalho social que nós desenvolvemos. Os itens, né, como de costume nós colocamos, daquilo que distribuímos para nossas famílias. O trabalho do enxoval, também com os itens que compõem aí a cestinha que vão para elas. E aqui os dados que você precisa para contribuir conosco. Não só contribuir, mas divulgar, convidar seus amigos para ajudar nessa campanha, que é permanente. E semana passada mostramos aí fotos de todo o trabalho que a gente desenvolve lá. E sempre que tiver oportunidade, na próxima distribuição, nós já estamos vendo uma próxima distribuição, ganhamos algumas coisas. Então logo logo nós vamos trazer novas fotos, graças ao seu trabalho, à sua doação.
Que as bênçãos de Jesus os abençoe a todos e que na semana que vem nós vamos trazer aí um novo estudo para a nossa reflexão. Curtam o nosso vídeo, divulguem, né? Tá aí o nosso WhatsApp para você comunicar conosco, mandar os nomes de tratamento à distância. Tá aí o nosso Instagram, participe, acompanhe, divulguem, espalhem ao máximo, que é uma maneira que nós temos de contribuir com a divulgação não só do nosso trabalho da instituição, mas que esse conteúdo pode chegar a outras pessoas e trazer aí um conteúdo, né, que nos ajude a nos equilibrarmos cada vez mais. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco e quarta-feira que vem estamos de novo com um novo tema. Um abraço carinhoso a todos. Até lá.